Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Maurício e hoje a gente está aqui para dar continuidade ao estudo das progressões aritméticas. E hoje a gente vai falar de um caso bem específico, que são as progressões aritméticas de termos inteiros e razão inteira. A gente vai ver que esse tipo de sequência numérica tem uma propriedade que é muito interessante e que pode facilitar a resolução de alguns exercícios. Bom, antes de a gente partir para uma parte mais literal, vamos colocar um exemplo numérico para facilitar a nossa compreensão. É muito fácil de obter uma sequência que obedeça esses critérios aqui. Uma sequência bem fácil de a gente obter seriam os múltiplos de um certo número. Então vou pegar aqui, por exemplo, os múltiplos de 3. Tá? Eu vou pegar só os múltiplos positivos. Não teria nenhum problema de eu pegar o negativo ou pegar o zero também. Mas vou pegar uma lista um pouquinho menor. Vou considerar só os múltiplos positivos de 3. Bom, essa lista numérica vai ficar o primeiro múltiplo positivo de 3 é o 3, depois do 3 vem o 6, aí vem o 9, o 12 e assim por diante. É fácil de a gente perceber que essa sequência é uma progressão aritmética. Afinal de contas, a distância entre dois múltiplos de 3 é sempre 3 unidades. Então, basta que eu some 3 a qualquer número dessa progressão para obter o próximo. E a lei de formação dessa sequência, a gente não precisa nem recorrer à fórmula do termo geral, nem nada. Repare que aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Então, o enésimo termo seria o 3 vezes n. Se você quiser, pegue alguns valores aqui, substitua e repare que isso está funcionando. Tá bom? Então aqui seria uma primeira sequência numérica que obedece esse critério. A partir desse exemplo, eu consigo construir outros exemplos. Repara só, eu vou construir uma outra sequência aqui embaixo, que são os múltiplos de 3 mais uma unidade. Bom, se eu pegar o 3 e adicionar uma unidade, vou ficar com 4. Se eu pegar o 6 e adicionar mais uma unidade, vou ficar com 7. 9 mais 1, 10. Depois vem o 13 e assim por diante. Isso também vai ser uma progressão aritmética, porque eu obtive de uma outra progressão aritmética adicionando uma unidade em todo mundo. Então a distância entre cada um dos termos vai continuar sendo a mesma, que é 3. Então, é uma outra progressão aritmética, diferente da primeira, com a mesma razão. Nesse caso é 3. E eu posso também obter o termo geral a partir da fórmula anterior aqui. Bom, já que o anterior, o meu enésimo termo era 3 vezes n, basta que eu acrescente uma unidade em cada um para obter o termo correto. Uma pequena ressalva aqui, que esse meu n é um número natural diferente de zero, né? Colocar aqui e colocar aqui em cima também. E aqui vale a pena um comentário que é o seguinte. Todos esses números têm uma característica em comum. Se eu tentar dividir esses 4 números pelo 3, vocês vão reparar que eles vão deixar sempre o mesmo resto na divisão por esse número, pelo 3. Nesse caso, o resto vai ser 1. Afinal de contas, a gente sabe que todos os múltiplos de um número deixam 0 na divisão por esse próprio número. Como eu adicionei uma unidade, o meu resto também vai ser acrescido de uma unidade. Então, vou colocar essa observação aqui para você, que nesse caso, o resto da divisão por 3 será 1. E esse 1, ele já é denunciado na própria fórmula do termo geral. Afinal de contas, a gente escreveu essa fórmula, e essa fórmula aqui, ela já nos diz que o 1 é o resto de divisão por 3. Lembrando que esse número daqui tem que ser um número menor do que porque eu estou dividindo. Nesse caso, como aqui eu tenho 3n mais 0, o 0 é o resto da divisão por 3. Tá legal?
Bom, aí de maneira análoga eu poderia construir mais uma sequência numérica, que seriam os múltiplos de 3 mais 2 unidades, seguindo o mesmo raciocínio daqui. E o que eu quero que você note é que o resto da divisão, nesse caso também, vai ser idêntico. Só que nesse caso o resto vai ser 2 unidades, porque eu acrescentei 2 unidades em múltiplos de 3. O resto também aumenta 2 unidades, o resto vai para 2. Então, rapidamente aqui, essa sequência, 3 mais 2, 5, 6 mais 2, 8, e assim sucessivamente, todas elas vão deixar o mesmo resto na divisão por 3. O nosso termo geral vai ser AN igual a 3N mais 2. Acrescentei 2 unidades nos múltiplos de 3. E é essa propriedade que vai ajudar a gente a resolver muitos exercícios. Mas antes de tudo, vamos generalizar para qualquer valor. Bom, vamos agora considerar um número qualquer, um número inteiro. Vou pegar aqui um x pertencente ao conjunto dos números inteiros. Eu vou dividir o x por um número r, sendo que esse meu r é um número natural. Bom, eu vou obter um quociente, vou chamar de n, e o resto da divisão vai ser k. E a observação importante que a gente tem que fazer aqui é que o k é um número que está entre 0 e o r menos 1, inclusive, né? Podendo ser 0 e podendo ser r menos 1. Então, eu vou conseguir reescrever o x como o resto k mais n vezes r. X igual ao resto k mais o produto do divisor pelo quociente, n vezes r. Vou colocar aquela nossa observação aqui, com o k entre 0 e r menos 1. K inteiro também, k natural, né? Bom, eu vou construir uma progressão aritmética da seguinte maneira. Vou pegar como primeiro termo o k, que é o resto da divisão, e eu vou sempre adicionar uma razão r, esse mesmo r daqui. Bom, se eu pegar o k e adicionar um r, vou ficar com k mais r. Se eu continuar adicionando r, o meu terceiro termo aqui vai ser k mais 2r. Mais uma vez, vou adicionar aqui mais um r, vou ficar com k mais 2r mais r, vai ficar k mais 3r. Assim por diante. E note que se eu continuar somando razões, vai chegar uma hora que eu vou ter somado n razões. Afinal de contas, n é um número natural. Então eu vou chegar a k mais nr. Eu não impus que essa sequência era finita, então vou colocar o reticências aqui. Mas k mais nr é justamente o x que eu tinha considerado no começo da questão. Esse termo aqui é o meu x. Está escrito aqui em cima. Agora, vamos analisar essa sequência. Repare que todos os termos estão escritos com o mesmo aspecto. E todos eles, quando divididos por r, estão deixando sempre o mesmo resto, que nesse caso é o k. Então, a gente conseguiu ver que isso vale para qualquer número inteiro, né? E razão natural. Então, com isso, a gente consegue generalizar o que a gente já tinha observado, que é o seguinte. Em toda progressão aritmética, em toda PA de termos inteiros e razão inteira, em toda PA de termos inteiros e razão inteira, desconsiderando claramente aqui o zero, né? Uma razão inteira não nula,
o que vai acontecer? Todos os termos vão deixar o mesmo resto da divisão. Vamos aqui, todos os termos vão deixar o mesmo resto na divisão pelo módulo da razão. Vamos tentar entender isso daqui. Por que eu estou falando módulo aqui? Vamos lá, pelo módulo da razão. Bom, eu posso ter uma progressão aritmética com razão negativa, né? Mas se eu considerar essa progressão aritmética de razão negativa na ordem contrária, né, a minha razão vai passar a ser positiva. E aí eu posso repetir esse raciocínio que eu acabei de construir aqui para essa sequência. Então, para os casos que a minha razão for negativa, eu posso pensar no módulo da razão, ver qual é o resto da divisão de cada termo por esse módulo e constatar que todos os termos vão ter o mesmo resto. Tá bom? Com isso, a gente consegue resolver a última questão da aula anterior de uma maneira muito mais rápida. Vamos ver como é que vai ficar? Bom, então vamos refazer agora a última questão da aula anterior, relembrando o enunciado. Um cometa visita a Terra a cada 76 anos. Sua última passagem por aqui foi em 1986. Em que ano foi sua primeira passagem na era cristã? Bom, naquela ocasião a gente notou rapidamente que os anos que o cometa visita a Terra formavam uma progressão aritmética, nesse caso de razão negativa, né? R igual a menos 76. Bom, agora eu quero usar o raciocínio que a gente teve agora há pouco. O módulo da razão vai ser o 76. E o que eu vou fazer agora é dividir qualquer termo dessa progressão por esse número, 76, e observar o resto. Dividindo, por exemplo, o 1986 por 76, você vai reparar que o quociente vai ser 26 e que o resto vai ser 10. Bom, então eu estou procurando qual é o menor número positivo, né, o menor ano, o menor positivo, né, lembrando que positivo é o ano da era cristã, o menor número positivo que deixa resto 10 quando dividido por 76. Bom, como o número 10 é menor do que 76, o resto da divisão de 10 por 76 vai ser o próprio 10. Então, com isso, eu sei que se eu continuasse a construir essa sequência, o número 10 estaria aqui. Bom, então com isso a gente conclui rapidamente que o ano que a gente está procurando é o ano 10. Que é exatamente a resposta que a gente obteve na aula anterior. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.